palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Louvado seja o Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que espera e confia no amor e na justiça de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade. Bendito seja o nosso Deus, que ouve as nossas orações e que se compadece das nossas lágrimas. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua dedicação ao único Deus verdadeiro, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, tempo é a duração de fatos. O tempo é uma grandeza física, uma das dimensões do universo. É a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semanas, séculos, milênios, etc. O tempo é o melhor remédio para curar feridas, para apagar das nossas memórias ocorrências que nos causam sofrimento. Mas o tempo é também um elemento severo e implacável. Ele não conhece misericórdia. Você, jovem, de boa aparência, transbordando vida e saúde, nunca reclame dos teus dias. Aproveite-os ao máximo, mas use de sabedoria, porque tudo isso vai passar.
Porque tudo passa. Passará o céu e a terra, mas o único que não irá passar é a palavra do nosso Deus. Os dias das nossas vidas chegam a 70 ou 80 anos e se transformam em canseira e enfado, e de repente se terminam. E nós voamos. Você se lembra de quando tinha 15 anos? Você conseguia ver as cores da vida e tinha tantos sonhos e planos. Alguns se cumpriram, outros não, mas a vida é assim mesmo. E você ansiava por chegar aos 20 para deixar para trás a adolescência e a chamada aborrecência, para ter mais maturidade, mais independência, liberdade e mais poder. Não era assim? Isso ocorre com todos nós. Mas depois que passamos dos 20, a responsabilidade começa a pesar sobre as nossas vidas. E lembramos com saudade da nossa juventude, e muitos desejariam, se pudessem, voltar atrás. E então se inicia todo um esforço coordenado e um investimento para manter o corpo saudável e para aparentar ser mais jovem. Imagine que se fosse tudo ao contrário e a juventude do ser humano viesse após a velhice. Nesse caso, teria algum sentido investir nos nossos corpos? Mas a natureza adotou a ordem inversa, justamente para que cada um de nós, alcançando a maturidade, adquirindo sabedoria e conhecimento de Deus, descubra que não é uma boa opção apostar na nossa carne. Beleza e saúde na terceira idade existem sim. Sara é uma prova disso. Mas compreendam que é algo incomum. O que se espera é que a maior idade traga consigo a inteligência para cuidarmos da saúde do corpo. Agora, investir apenas no espírito. Outro dia eu estava assistindo a uma entrevista com uma jovem integrante de uma banda de música e dança internacional, e a pessoa revelava que para ingressar em um desses grupos populares de dança é preciso investir de 2 a 4 anos em preparação e treinamento. Ora, 4 anos de preparação corresponde ao período de realização de um curso superior. Portanto, isso é uma clara opção de vida. Certamente não é a melhor opção. E mais, para conservar o chamado corpo escultural e poder realizar todos os movimentos das coreografias com uma coluna de lagartixa, o dia delas é composto por muitas horas de academia, fisioterapia, pilates, dieta, ensaios, o que corresponde a mais de 12 horas por dia, todos os dias. E tudo isso passa muito rapidamente. Quando nos damos conta, a beleza, a jovialidade, os 15 anos e o estrelato já se foram com o tempo.
Mas as pessoas não entendem. É como se alguns dias de felicidade, de uma suposta glória, pudessem justificar toda uma vida. A carne é fraca. Foi o que disse Jesus horas antes de ser preso e entregue nas mãos dos sacerdotes para ser crucificado e morto por amor de nós que somos dele. E essa declaração de Jesus nos leva a duas conclusões imediatas. A primeira é de que precisamos zelar pelos nossos corpos. Claro, porque eles são o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E eles não têm grande poder de resistência. E a segunda é a de que temos que investir mais nos nossos espíritos. Porque aí é onde está a nossa fortaleza e o nosso futuro. A carne se inclina para o pecado e vai voltar para o pó. Mas o espírito que se inclina para Deus está sendo habilitado para voltar para Deus e receber dele a vida eterna. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. 15 anos corresponde a uma vida. Com 15 anos, a pessoa já adquiriu uma boa consciência da vida, já tomou várias decisões, escolheu os seus caminhos. E se adquiriu inteligência e conhecimento, vai escolher Jesus. Porque Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Uma geração é tradicionalmente considerada como tendo, em média, uma duração de 25 anos. Mas, ultimamente, com o avanço da tecnologia e novos estudos realizados, já existem pessoas estimando a duração atual de uma geração como sendo de 10 anos. O que aconteceria se você recebesse a notícia de que teria apenas alguns dias a mais de vida? Obviamente, essa não seria uma notícia agradável para ninguém. E as reações são as mais diversas. Muitas pessoas se apavorariam e correriam para o espiritismo para buscar ajuda na feitiçaria. Poucas pessoas recorreriam a Deus, porque não veem a Deus e não creem em Deus, não têm fé em Deus. E depois de passado o primeiro impacto,
já resignados, passariam a viver de forma dissoluta, realizando todos os seus desejos contidos. Gastariam todo o dinheiro que possuem. Em outras palavras, se esbaldariam, tentando compensar nesses poucos dias toda a vida errada que levaram, mas errando ainda mais. Digo vida errada porque uma pessoa que tenha dedicado a sua vida a aprender sobre o nosso Deus Criador, que tenha andado nos caminhos de Deus e mantido fidelidade às suas leis e mandamentos, certamente teria conhecimento de Deus e crédito com Deus, e confiaria em Deus. E jamais apresentaria uma reação tão inadequada. Provérbios 19:16. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. No trecho inicial que apresentamos do livro do profeta Isaías, capítulo 38, temos no versículo 1, Isaías, filho de Amós, no cumprimento da sua função como profeta, entregando ao rei Ezequias, filho de Acás, que estava muito doente, acometido de uma enfermidade mortal, uma palavra da parte de Deus. E essa palavra instruía ao rei para colocar a sua casa em ordem e se preparar, porque se aproximava a hora da sua morte. Notem que Deus queria curar a Ezequias e o estava testando. Mas o Senhor já sabia o que iria acontecer a partir de então. Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diante dessa informação, Ezequias, que havia mantido uma vida de fidelidade ao Senhor, reagiu como um verdadeiro filho de Deus. Ele se humilhou e orou ao Senhor. Ele virou o seu rosto para a parede e falou com Deus, abrindo o seu coração e apresentando as suas credenciais como um verdadeiro filho de Deus, um servo do Senhor, fiel, obediente e que se manteve leal a Ele durante toda a sua vida e chorou muito diante de Deus. E com o seu gesto honesto, sincero e com as suas palavras de verdade, Ezequias moveu o coração de Deus. Isaías 38:12.
Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Diante da reação de Ezequias, Deus voltou a convocar o profeta Isaías para que entregasse a Ezequias uma nova profecia. E Deus ordena a Isaías que retorne a Ezequias com a seguinte informação: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Notem que o nosso Deus não é insensível, como alguns de espírito satânico andam dizendo por aí. Deus ouve com atenção a oração de um justo, uma oração sincera, fundamentada na verdade. Os ímpios não têm justiça nem sinceridade. E Deus não permanece impassivo diante de um gesto de humilhação a Ele e de reconhecimento da sua majestade, do seu amor, do seu poder e da sua bondade. E tudo isso fez com que Deus cumprisse o seu plano. E Deus mandou Isaías dizer a Ezequias: vou acrescentar aos teus dias mais 15 anos. E disse Deus ainda: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria e defenderei esta cidade. Mas o que teria ocasionado toda essa mobilização da parte de Deus? Simples: a fidelidade de Ezequias. Ezequias tinha crédito diante de Deus, porque andou corretamente nos caminhos do Senhor, em justiça e em verdade. E notem que ele orou ao Senhor pela sua cura e pela sua vida. E o Senhor lhe concedeu cura e mais 15 anos de vida. Ou seja, Deus lhe concedeu mais uma vida, uma nova vida, e vida em paz, porque o Senhor ainda lhe prometeu livrá-lo do rei da Síria, que o vinha ameaçando de guerra. Deus permitiu aquela enfermidade na vida de Ezequias não para a morte, mas para curá-lo, para ser por ele glorificado. Então vejam o que sensibiliza o coração de Deus: fé, oração, fidelidade, humildade e verdade. Muitos não veem o mover de Deus nas suas vidas porque lhes faltam esses predicativos. Isaías 38, 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. João 11, 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte,
mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glórias a Deus. O nosso Deus gosta de receber os nossos brados de glórias a Ele. Então diga comigo, meu amado irmão, minha amada irmã, glórias a Deus. E você pensa que a bênção de Deus a Ezequias parou por aí? Deus ainda fez mais. Ele moveu o universo para dar a Ezequias uma prova de que iria cumprir com a sua promessa feita a ele. Deus fez retroceder o tempo em 10 graus e então curou ao rei. Vejam o que uma vida em total fidelidade e obediência ao Senhor pode mobilizar a Deus e fazer com que Deus mova os céus e a terra. Isaías 38, 7. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Louvado seja o Senhor. Você conhece a vida de Ezequias? Deveria conhecer. Mas vamos lá. Ezequias não é muito comentado nos dias de hoje, mas deveria ser. Ezequias sucedeu a Acaz, seu pai, no reinado de Judá. Conta a Bíblia que Acaz não foi um bom rei para aquele povo, porque não foi reto de coração e não obedeceu às leis de Deus, e levou toda a nação a pecar. Mas em contrapartida, Ezequias, conta as Escrituras, que foi simplesmente o melhor rei de Judá, o melhor rei de todos os tempos. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus, a exemplo de como havia feito Davi, seu antepassado. Ele confiou no Senhor, se chegou ao Senhor, não se afastou de Deus e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele foi uma pessoa que sempre acumulou créditos com Deus. E então o Senhor era com ele, e para onde ele ia, se conduzia com prudência. Ezequias se rebelou e não se deixou subjugar pelo rei da Síria. Não aceitou servir a ele. Vejam agora alguns registros acerca de Ezequias, do seu perfil como rei e como homem de Deus, e de como Deus o livrou de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os seus opressores, sem que eles tivessem que levantar nem mesmo uma única espada. 2 de Reis 18:1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá.
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Segunda de Reis 18:5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Segunda de Crônicas 32:19. E falaram do Deus de Jerusalém como um dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria, e envergonhado voltou à sua terra. E entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Glórias ao nosso Deus! Louvado seja o Senhor! A nossa fidelidade a Ele, meus amados irmãos, não tem preço. Ter crédito com o Senhor significa ter um bom currículo espiritual, acumular pontos positivos através das nossas atitudes e da nossa conduta, fazendo as coisas que agradam ao nosso Deus. É seguir as suas leis e mandamentos com rigor e determinação. É o resultado de uma vida de fidelidade, de amor a Deus e aos irmãos. Uma vida de fé e de obediência ao Senhor. Não pense, meu amado irmão ou minha amada irmã, e não diga que isso não é possível. Porque é possível. A vida de Ezequias é uma prova de que podemos, sim, obedecer ao nosso Deus incondicionalmente. Não importa, meus irmãos, se a história de Ezequias é do Antigo Testamento e nós estamos vivendo o Novo Testamento, o novo tratado da graça de Jesus. Deus é o mesmo e não muda. Para acumularmos crédito com Ele hoje, temos que proceder corretamente, como fizeram os personagens do passado, como fez Ezequias, em fidelidade e justiça. Foi para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra, para compreendermos o que devemos e o que não devemos fazer. É óbvio, meus irmãos, que não temos que fazer as mesmas coisas que os judeus faziam. Não temos que seguir a lei de Moisés, porque ela simplesmente se encerrou. Jesus a encerrou. Temos que viver pela graça de Jesus. Mas temos que, do mesmo modo,
manter o nosso amor, a nossa fé e a nossa obediência a Deus. Essas coisas não passam nem envelhecem com o tempo, mas mantêm a nossa conexão com o Senhor nesta vida e nos asseguram a vida eterna no século vindouro. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Filipenses 4, 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E também não pense que a vida do rei Ezequias, de fidelidade incondicional ao Senhor, foi um caso isolado, porque não foi. Jó foi um dos grandes exemplos de fé e fidelidade total e irrestrita ao Senhor. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele perdeu tudo o que tinha, até mesmo os seus filhos e a sua saúde, mas se manteve fiel a Deus, demonstrando que a sua fidelidade era desprovida de interesses materiais. Era uma fé espiritual. Jesus disse: quem ama pai e mãe, filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Jó sofreu todas as perdas, mas não se revoltou contra Deus. Não atribuiu a Deus falta alguma. Jó não pecou. Pela sua fé e obediência a Deus, ele foi restituído em dobro de tudo quanto havia perdido. Noé é outro exemplo, porque achou graça diante do Senhor e foi salvo com a sua família de perecer no dilúvio que exterminou a vida humana e a vida animal do planeta. Porque ele foi encontrado justo diante de Deus entre todos os seres viventes daquela geração. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó 1:21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Gênesis 7:1.
Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Agora, Abraão foi certamente o maior exemplo de fé de toda a história do Antigo Testamento, razão pela qual ele passou a ser chamado, para nós que vivemos pela fé em Jesus, o nosso pai na fé. O que você faria se Deus ou um anjo de Deus aparecesse diante de ti e te mandasse arrumar as malas para ir para uma terra desconhecida? Você iria? Pois bem, Abraão, que na época ainda era Abrão, e com 75 anos de idade, foi. Ele foi. Ele recebeu ordem de Deus para deixar a sua terra e a sua família e saiu sem saber para onde estava indo. Abraão não vacilou diante da ordem de Deus, nem questionou a Deus, nem alegou velhice e cansaço. Ele simplesmente obedeceu. E você crê que seria possível gerar um filho aos 100 anos de idade em uma mulher de 90 anos? Pois bem, Abraão creu e Sara gerou a Isaque para o cumprimento das promessas do Senhor. E o que faria você se recebesse ordem de Deus para sacrificar o seu filho em holocausto? Abraão recebeu ordem de Deus para imolar o seu filho único, Isaque, e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. E ele não hesitou. O Senhor não permitiu que ele concluísse aquele ato, que era apenas um teste da sua fidelidade, para demonstrar ao mundo espiritual até onde chegava a fé e a fidelidade de Abraão. Mas Abraão não titubeou diante da ordem de Deus. Ele conhecia o Senhor e sabia que, caso tivesse que concluir aquele holocausto, Deus é poderoso para até mesmo ressuscitar dos mortos o seu filho Isaque. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Gênesis 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus
a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Que exemplo de fé! Meus irmãos, será que existe fé como essa no mundo de hoje? Vejam, meus irmãos, o que é fé e confiança em Deus. E como Deus abençoa aos que confiam nele e colocam a sua dependência unicamente nele. Todos nós, meus irmãos, somos provados todos os dias, tanto os bons como os maus, os de muita fé e os de pouca fé. Mas os que são fiéis ao Senhor não se abalam, porque sabe que o Senhor é com eles e está por perto para os guardar e proteger. Deus está tão perto de nós quanto nós mesmos. O Espírito Santo dele habita em nós. Não foi sem propósito que o salmista registrou um salmo descrevendo como o Senhor faz bem aos que são retos de coração. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Louvado seja o Senhor. Mais 15 anos. Como você reagiria se Deus estendesse os teus dias por mais 15 anos? O que você faria se recebesse uma prorrogação como essa no tempo regulamentar da tua vida? Certamente você se alegraria. Mas o que é que você faria nesse período adicional de vida? A Bíblia não conta o que Ezequias fez nesses 15 anos adicionais. Mas notem, meus irmãos, que ele já não precisava fazer mais nada além do que já vinha fazendo. Manter a fidelidade ao Senhor e agora então desfrutar da paz e da saúde que Deus lhe deu. O que Deus fez a Ezequias, concedendo-lhe longevidade, saúde e proteção a ele e ao seu reinado, foi na verdade presentear-lhe com uma nova vida de paz em reconhecimento pela sua fé, fidelidade e amor.
independentemente de estarmos enfermos ou no final das nossas vidas, o nosso Deus, que é um Deus de amor, se compraz, ele sente prazer em abençoar os que são fiéis a Ele, os que dedicam a sua vida a fazer a vontade dEle. Porque na verdade é para isso que nós viemos a este mundo. Nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Mas pouquíssimos são os que reconhecem isso. Agora, o Senhor não tem o menor prazer em estender o tempo de vida dos que não o respeitam e que vivem praticando o mal. Esses, ao contrário, o Senhor disciplina, corrige e açoita. E o açoite pode ser até mesmo uma morte prematura, uma redução do tempo de vida. E creiam, meus amados, Deus faz isso também por amor. Porque deixar a pessoa neste mundo seguir praticando mais atos malignos e acumulando pecados seria pior para o espírito dessa pessoa no juízo final. O apóstolo Paulo recomendou uma vez na igreja de Coríntios que um irmão pecador fosse entregue a Satanás para a destruição da carne e salvação do espírito, como forma de interromper a prática de atos pecaminosos muito sérios. Mas conosco, que vivemos nos caminhos do Senhor, é comum o recebimento de graças da parte do Senhor. Muitas vezes nós nem percebemos, porque não temos necessariamente um profeta para nos avisar. Mas Deus nos concede muitas prorrogações nos nossos tempos de vida. Vejam bem, cada livramento que Ele nos concede, certamente tem implícito uma nova vida. Cada cura que Ele nos concede traz consigo uma extensão do nosso tempo de vida. Mesmo sabendo que o que virá em seguida, no próximo século, é tão excelente que nós nem nos lembraremos da vida presente, desta vida presente. Todos queremos viver mais dias nesta vida para praticarmos mais obras e cumprirmos integralmente os planos de Deus. Ezequiel foi abençoado com mais 15 anos de vida, com saúde e paz. E certamente nós também temos sido abençoados dessa ou de tantas outras formas. E nós nem tomamos conhecimento. Glórias a Deus! Vejam, acumulamos mais um ponto positivo. Dar glórias a Deus é somar pontos. Precisamos sempre acumular créditos com o nosso Deus para o nosso juízo final e também porque nunca sabemos quando ou se precisaremos usá-los ainda nesta vida presente. Honras e glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão,
que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo para Jesus, acumulando créditos e recebendo as bênçãos do Senhor. Que assim seja, também na tua vida. Amém.